Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar iniciando um processo de recuperação de ouro desses conectores, galera. São vários tipos de conectores. Vou tentar mostrar alguns para vocês aqui, ó. Leitor de cartão, conector de cabo de rede, portas de conexão aqui de RJ45, ó. Todos esses banhozinhos aqui nós vamos estar removendo, ó. Cabos ali de rede. Tem todo tipo de conector aqui, galera. Muitos tipos, ó. Conector USB, HDMI, alguns flex perdidos aqui. Então tem muito tipo de conector aqui, galera. Ó, USB, conectorzinho aqui de antena Wi-Fi. Ó, o ouro ali, ó. Ó o ouro ali dentro do cabo USB, galera. Tem vários tipos de conectores aqui, ó. Conectores verdes, vermelho, amarelo, azul. Tem conector de todo jeito. Então, esse material, galera, ele não é muito lucrativo. É um material que não vai sair uma grande quantidade de ouro, vejam. Isso aqui é de placa AT, de placa-mãe antiga, uma placa AT antiga, conector da fonte. Veja que tem um banho muito bom. Então, é um material, galera, que não sai muito ouro daqui. Isso aqui eu já sei. Vamos estar iniciando esse processo já sabendo que não vai sair muito ouro daqui. Mas vai sair uma boa quantidade pela quantidade que nós temos aqui, ó. Deve ter pelo menos aqui 1 kg, 1,5 kg a 2 kg aqui de conectores, galera. Então, bastante conector. Então, não compensa muito perder tempo para remover as pinagens um por um, deixar tudo limpinho, não vale muito a pena. Então, eu vou juntando todas essas pecinhas douradas aqui, ó. São peças que normalmente não compensam colocar no ácido nítrico. Peças grandes, volumosas, ó. Vejam, tem um brilho muito bom esse aqui, hein? Um dourado muito bom. Então, peças que não vale a pena colocar no ácido nítrico. Aí eu vou juntando aqui pra gente fazer esse processo aqui, galera, no desplacante. Desplacante é um processo muito bom, simples de fazer. Tem uns detalhezinhos, uns macetezinhos aí que você tem que aprender antes de começar a mexer com o desplacante, porque o desplacante pode ser muito perigoso. E se você não souber e não conseguir remover seu material do desplacante, você acaba perdendo aí seu material. Então, o desplacante é muito simples de usar, mas se você não tem a manha, não entra não. É isso aí, galera. Vamos estar dando início aqui nesse processo. Vou utilizar o desplacante. O desplacante que eu utilizo é um desplacante em pó. Eu vou colocar mais ou menos uma colher bem cheia aqui de desplacante e completar com água. E vou deixar de molho aqui bastante tempo, em torno aí de alguns minutos, bastante tempo não, alguns minutos, porque o desplacamento é muito rápido. Rapidamente, todo esse banho, todas essas partes douradas aqui já vão ser removidas, vai ficar somente o metal sem o banho dourado, sem o nosso ouro. Então, o processo é rápido. Eu costumo deixar de molho por algumas horas. É opcional. Eu gosto de fazer isso porque tem algumas peças que tem um banho muito forte, ó. Algumas peças que tem um banho forte demora muito a sair. Então eu sempre deixo de molho aqui 1 hora, 2, até mais. Já deixei até de um dia para o outro. Porque realmente tem peças que tem um banho muito forte, ó. Vejam que tem um banho grosso. E esse banho demora um pouco a ser corroído, a ser dissolvido, na realidade, pelo desplacante. Então eu já recomendo deixar de molho. Completem com água, põem o desplacante em pó, mexam bem, chacoalhem bem e deixem de molho. Até vocês perceberem que tudo foi diluído, que todo dourado já não tem mais, já foi tudo removido. Eu faço assim, ó. Vejam que tem umas peças, ó, com banho muito forte, ó. Um dourado bem forte mesmo. Então, essas peças normalmente demoram mais a serem diluídas. O ouro ser diluído dessas peças. Vejam, tem algumas peças com dourado bem forte. Então, deixem o máximo de tempo que vocês conseguirem no desplacante, de molho, porque vai remover todo o ouro dessas peças, tá bom? Eu vou dar início no processo aqui, vou colocar o desplacante e já volto para mostrar para vocês aí a continuação do processo. Galera, voltei aqui. Olha, vejam que eu completei com água. Ok, completei com água e coloquei uma colher bem cheia aqui, ó, do desplacante. É um desplacante em pó. Nós vamos dar uma boa agitada aqui para diluir tudo isso aqui, tá bom? Então, basicamente vamos tampar. Uma tampinha boa aqui, que ela já tem uma vedação de borracha aqui dentro. E dar uma boa chacoalhada aqui para todo esse desplacante se misturar na água e já começar a remover os nossos dourados. Vejam que ainda está tudo dourado. Não removeu nada ainda. Vou dar uma boa chacoalhada aqui e já volto e vou mostrar para vocês aí a continuação do nosso processo. Fala galera, voltei aqui com o nosso processo. Olha só como ficou a nossa solução aqui, nosso desplacante. Depois que removeu todo o ouro daquelas pinagens, ó. Vejam que está um amarelo bem forte. Todo o ouro das nossas pinagens foi removido, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tudo que era dourado não é mais. Tinha os dourados aqui dentro, ó. Não tem mais.
Todo o dourado, tudo que era de ouro foi totalmente removido, galera. Eu deixei o processo aqui, galera, por mais ou menos umas 3 horas, o desplacante agindo aqui nesses pinos, nesses conectores, para remover todo o ouro, ó. Onde era dourado, onde tinha vestígio de ouro, já não tem mais, ó. Tudo removido. Eu deixo no processo, galera, mais tempo, justamente para não ter o risco de não remover totalmente o ouro, do ouro ficar pela metade, remover uma parte e outra não. Então eu sempre faço assim, galera, eu deixo o máximo de tempo possível. Eu fiz o processo de manhã e fui retirar, fui filtrar na realidade, já à tarde, já quase à noite praticamente. Então tudo que era de ouro, tudo que era conector dourado aqui, que tinha vestígio de ouro, não tem mais, tudo foi removido. Tá bom? Aí todo o nosso ouro agora está na solução desplacante aqui no nosso becker e vamos dar continuidade no processo agora. A continuidade, galera, é com água sanitária. Vamos colocar aqui 200 ml de água sanitária, mais ou menos isso. A água sanitária não tem muito problema. Se você colocar mais de 200, 300 ml não tem problema. Já a água oxigenada, vocês têm que tomarem cuidado. Eu pelo menos utilizo aqui a água oxigenada volume 200, que é a mais forte que tem. Então ela é muito forte, muito agressiva, ela vai espumar muito, a espuma sobe rápido, pode até derramar. Então tomem cuidado com a água oxigenada, ponham sempre aos poucos para não correr o risco de derramar e vocês acabarem perdendo o material, tá bom? Eu vou preparar agora aqui a água sanitária e já vou adicionar aqui no pote. Galera, eu acabei de adicionar aqui a água sanitária. Vejam que a solução ficou num tom meio esverdeado, é normal. Ó, ficou num tom meio esverdeado. Isso já é o efeito do cloro agindo com a solução desplacante. Agora eu vou preparar a água oxigenada para dar continuidade no processo aqui e acrescentarmos aos poucos a água oxigenada para ir oxidando o nosso desplacante para liberar todo o nosso ouro que está aqui na solução, tudo diluído aqui, tá bom? Eu vou preparar aqui a água oxigenada e já volto. Pronto, galera, já preparei aqui a água oxigenada, já deixei um tempinho aqui, já mexi bastante aqui. Depois de adicionar a nossa água sanitária, já coloquei aqui água oxigenada volume 200, peróxido de hidrogênio volume 200, e vamos adicionar, galera, sempre aos poucos, lembrando que essa água oxigenada é muito forte, a reação é muito forte, então tomem cuidado, ó. Vejam que a reação é muito forte, vejam que vai espumar bastante, ó. Então sempre coloquem aos poucos para evitar problemas e até derramar, galera. Pode realmente derramar. Então sempre vão adicionando aos poucos. A reação é muito forte, então tomem cuidado. O processo aqui basicamente é esse, ó. Ponham um pouco, ó. Coloquei só um pouquinho. Vejam a reação que já causou aqui, ó. E vejam como está ficando a solução, ó. A reação que está tendo aqui, ó, na solução, por causa da água oxigenada. A reação é muito forte. Eu vou colocar aos poucos aqui, ó, veja que sobe bastante. Eu vou colocar aos poucos aqui e daqui a pouco eu já mostro aí pra vocês como é que vai ficar depois de toda a água oxigenada adicionada, tá bom, galera? Já volto. Galera, voltei aqui com o nosso processo. Adicionei toda aquela água oxigenada. Demorou bastante, porque é muita espuma, demora bastante para aquela espuma diminuir. E eu tenho que ir esperando, colocar um pouquinho, deixa espumar um pouco, espera quando baixar, põe mais um pouco, até colocar toda a água oxigenada. Demora um pouquinho, galera, tem que ir com calma. Não ponham muita água oxigenada de uma vez só, que pode até derramar, tá bom? Eu peguei uma colher diferente aqui para mexer, que é um pouco mais forte, para ir mexendo, para toda a água oxigenada já ir sendo incorporada e a espuma sumir, tá vendo? Você vai mexendo, ainda reage um pouco ainda, porque ainda a água oxigenada é muito forte, esse peróxido de hidrogênio. Pronto. Mas basicamente toda a espuma já tinha acabado. Eu tô mexendo aqui, tá saindo mais espuma, mas ela tá acabando. Então o que nós vamos fazer agora, galera? Toda a água oxigenada já foi incorporada. A solução está bem quente, ela aquece naturalmente, galera. Fica muito quente mesmo. Então sempre utilizem um pote de vidro, um becker de vidro que aguente temperatura, tá bom, galera? E utilizem sempre um becker grande, alto, porque se vocês tiverem uma grande quantidade de desplacante, que é o meu caso aqui, e o becker for pequeno, pode até derramar. Então tomem cuidado com isso, tá bom? Utilizem sempre um becker grande ou uma vasilha grande. Se forem utilizar numa vasilha de plástico, utilizem uma vasilha grande, pode ser um balde. Então de uma forma aí que vocês
Tome cuidado para não derramar, tá bom? Agora nós vamos adicionar a soda cáustica, galera. A soda cáustica é o que vai reagir com o desplacante para liberar o nosso ouro junto com o alumínio, tá bom? Então a soda cáustica vai corroer o alumínio e o alumínio corroído vai liberar o ouro. A solução vai pegar o alumínio e vai soltar o ouro, tá bom? Esse é o processo que acontece, é como se fosse uma troca. A solução pega o alumínio para si e acaba liberando o nosso ouro ou material nobre que esteja aqui na solução, tá bom? Eu vou pegar agora a soda cáustica, vou adicionar aqui umas 2 ou 3 colheres, mais ou menos isso. Não precisa colocar muito, tome cuidado para não colocar muita soda cáustica. Vou colocar aqui mais ou menos umas 2 colheres dessa aqui, ó, uma colher bem grande, umas 2 colheres bem grandes. E vou mexer para ver como é que vai estar, no máximo 3 colheres já vai ser o suficiente, tá bom? Então deixa eu preparar aqui já a soda cáustica e já volto. Voltei aqui, galera, acabei de adicionar a soda cáustica, deve ter até um resíduo aqui de soda cáustica do lado. Vamos mexer bem aqui. E já preparei também o nosso alumínio, galera. Esse aqui tem mais ou menos 16 gramas de alumínio. Eu fiz em bolinhas pequenas, que facilita na hora de corroer. Fiz bolinhas pequenas, ó, são várias bolinhas. Então mais ou menos 16 gramas aqui de papel alumínio. Dá uma mexida aqui para diluir toda a soda cáustica. A soda cáustica que eu utilizo, galera, soda cáustica em escamas, que você encontra aí em casas de produto de limpeza, casas de material de construção. Então essa soda cáustica que eu utilizo. Pode ser qualquer marca. Pega aí a melhor marca que você achar, né? Não vai pegar mais baratinha aí, que pode ter outros agentes, pode ter outras químicas misturadas. Então tentem pegar a de melhor qualidade que vocês encontrarem. E sempre visando o preço aí, ó. Tentem pegar a mais baratinha possível, mas de boa qualidade, tá bom, galera? De boa qualidade, para vocês não terem problema aí de misturar algumas químicas aí desnecessariamente, tá bom? Mexer bem aqui para incorporar toda a soda cáustica. Vejam que não espuma mais igual estava espumando antes, aquela espuma bem forte, ó. Então só a espuminha aqui local mesmo que eu estou mexendo. Vejam que quase não tem espuma, quase nada de espuma. Só essa espuminha que está se formando agora por causa da soda cáustica também. Então, a solução está quente mesmo. E agora vamos adicionar o alumínio e vamos ver o que vai acontecer. Pronto, vamos colocar o alumínio aqui. Quando vocês colocarem o alumínio, galera, vejam aí se a corrosão vai ser rápida, se vai ser lenta. Para vocês terem noção aqui, vamos tentar focar aqui do lado. Vejam que está corroendo, ó. Não é aquela corrosão muito agressiva, aquela corrosão que o alumínio some na hora. Não pode, tem que ser uma corrosão lenta, com calma. Vejam que está corroendo, mas com calma. Não está aquela corrosão muito forte, aquele negócio muito agressivo, tá vendo? Está uma corrosão normal, bem natural, bem com calma. É isso. Para que ocorra a troca de metais, a corrosão tem que ser lenta. Ó, vejam que a corrosão é lenta. Com o tempo aqui o alumínio vai ser todo corroído e o nosso precioso vai todo pro fundo, tá bom? Eu vou adicionar o restante aqui. Pronto, coloquei o restante do alumínio, bom aqui. E agora é só deixar, galera, só deixar. Daqui uma meia horinha mais ou menos, eu vou vir aqui e vou mexer novamente, para que todos os fagulhinhos de ouro, de alumínio que estejam por cima aqui, talvez boiando por cima da espuma, eles vão pro fundo novamente, para eles descerem pro fundo e ser totalmente corroído. Essa espuma que está se formando é por causa da corrosão do alumínio. O alumínio vai corroendo, vai liberando gás. É um gás, provavelmente é o gás hidrogênio. Provavelmente é o gás hidrogênio que está sendo gerado aqui. Então tomem cuidado, não fiquem muito em cima, não respirem esse gás, porque ele também é tóxico, tá bom? E agora é só deixar, galera, só deixar. Não vai espumar mais do que isso, essa espuma vai ficar por aqui mesmo. E todo o alumínio vai ser corroído e o nosso precioso vai ser ido todo pro fundo. Todo o resíduo aqui, ó, de alumínio indo para a solução, todo o nosso precioso vai para o fundo, vai se acomodar lá no fundo. A gente dá uma mexidinha de vez em quando aqui só para continuar a corrosão, o alumínio ser todo corroído. E daqui a pouquinho o nosso precipitado já vai estar todo no fundo. Eu já volto aí para mostrar para vocês os passos seguintes, tá bom, galera? Já volto aí. Fala, galera, voltamos aqui com o nosso processo de recuperação de ouro daqueles conectores. Eu deixei corroendo aqui, galera, o alumínio de um dia para o outro. Eu deixei aqui, hoje já é de manhã. De um dia para o outro demorou bastante para corroer. Durante a noite eu dei algumas mexidas para que o alumínio fosse totalmente corroído. Então ele está todo no fundo aqui, todo precipitado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Acho que não dá para ver direito. Mas o alumínio está todo precipitado aqui no fundo. E ó, a solução fica num tom meio escuro.
ainda está meio que separando aqui, ó. É como se alguma parte aqui não precipitou, tivesse alguma parte boiando aqui na parte de cima da água, mas vamos ver por cima, deve ser algo muito minúsculo que não dá nem para ver. Vamos separar tudo isso aqui, eu vou passar todo esse líquido para um outro pote, para um outro becker, e vamos ter acesso ao nosso precipitado que está no fundo. O nosso precipitado está no fundo junto com o alumínio que foi totalmente corroído. Vou tentar mexer aqui, ó, sem agitar, para ele não subir. Vejam que deu uma boa quantidade, todo o alumínio foi corroído e todo o nosso precioso foi para o fundo. Agora eu vou transferir esse líquido aqui para um outro pote, com calma, para não agitar, para não mexer tudo, senão vai demorar muito para tudo ir para o fundo de novo, demora bastante. Então, por isso que eu deixei de um dia para o outro, praticamente foi a noite inteira. Eu mexi algumas vezes só para ficar umas partes boiando, umas partes flutuando em cima. Então sempre tem que dar umas mexidas. Aí depois você só deixa assentar tudo, tá bom? Foi o que eu fiz, tudo já está lá no fundo. E agora eu vou transferir para um outro pote para a gente dar continuidade, tá bom, galera? Já volto. Galera, voltei novamente aqui. Já tirei todo o líquido, toda aquela solução do desplacante foi tirada. Vejam que ainda ficou um pouquinho no fundo ali, porque acaba misturando, acaba agitando e sempre fica um pouquinho da solução no fundo. Vejam que deu uma boa quantidade de precipitado, ó. Uma boa quantidade. Isso aqui, galera, é resíduo de alumínio e o nosso precipitado junto, o nosso precioso junto com o alumínio. Eu já estou esquentando a água para a gente lavar esse precipitado aqui com água quente, água fervendo. Vejam que a água aqui já está começando a ferver. Vamos colocar água quente aqui para soltar todo o excesso de desplacante que ainda está aqui. Vai ficar somente o nosso precioso e o excesso de alumínio que vai ser corroído depois com ácido muriático, tá bom? A água já começou a ferver aqui. Eu vou desligar e já vou adicionar água quente aqui para a gente lavar tudo isso aqui, tá bom? Já volto aí mostrando para vocês aí, para mostrar o nosso precipitado já limpinho. Daqui a pouquinho eu já volto. Pronto, já adicionei água quente aqui, já dei uma mexida. Vejam que rapidamente, ó, tá até fumaçando aqui, rapidamente já começa a precipitar tudo, vai tudo pro fundo. Vou tentar mostrar por esse lado aqui. Ó, rapidamente, ó, já começa a separar o precioso da água, vai tudo pro fundo. A água quente meio que facilita essa precipitação. Aí agora vamos aguardar alguns minutos para tudo ir pro fundo novamente, tudo assentar lá no fundo. E vai ficar a água já limpinha, a gente derrama essa água e põe novamente água quente. Vamos lavar 2 vezes para tirar todo o excesso de desplacante, para não correr o risco aí de ter misturas de ácidos, tá aí que não pode. Misturar o desplacante com o muriático ou nítrico, principalmente o nítrico. Nunca misture o desplacante com ácido nítrico, muito perigoso. Então vamos aguardar precipitar tudo. Vejam que ó, já dá para ter uma boa noção, já separou bem o líquido e o precipitado lá no fundo. Então vamos só esperar mais uns minutinhos para precipitar tudo e vamos derramar essa água de novo aqui e colocar uma nova água quente para lavar 2 vezes, tá bom? Vou deixar aqui assentando, vai demorar uns minutinhos e já volto aí mostrando para vocês o precipitado já limpinho, pronto para a gente colocar o ácido muriático para corroer todo o alumínio e no final vai ficar somente o nosso precioso aqui no fundo. Galera, voltei aqui, já coloquei novamente água quente. Essa é a segunda lavagem que estamos fazendo. E vejam que eu troquei de becker, galera. Eu peguei um becker menor, um becker de 1 litro, porque agora nós vamos trabalhar somente com o nosso cloreto. Vamos ver aqui se vocês conseguem também visualizar a precipitação dele, ó. Com a água quente, a precipitação é muito mais rápida. A gente já consegue ver a divisão que está se formando entre a água e o cloreto que está indo para o fundo, ó. Tudo descendo, ó. Tudo indo para o fundo. Tem umas manchinhas aqui no becker, mas é por fora, tá? É de água. Às vezes seca e fica essas manchinhas. Vamos acompanhar. Vejam que já está se formando aqui uma divisão. Cloreto indo para o fundo. Tudo descendo ali, ó. Tudo descendo. E ficando somente a água em cima. Vamos esperar assentar tudo isso agora, para a gente tirar todo esse excesso de líquido, todo esse excesso de água, para a gente já adicionar o nosso ácido muriático e levar para o aquecimento. Tem que deixar até ferver, galera. Colocar o ácido muriático para cobrir todo o precipitado e deixar ferver. Quanto mais tempo ferver, melhor ainda, porque o cloreto vai ficar limpinho para corroer todo o alumínio
e ficar somente o nosso precipitado, somente o nosso precioso na solução. Ó, vejam que já está quase tudo já precipitado. Só as partes mais leves ainda estão boiando. As partes mais pesadas do cloreto já desceram. Agora é só esperar. Uns 5 minutinhos, galera. Já deve ter precipitado tudo. Vou tirar esse líquido. Pode derramar mesmo, não tem problema para jogar fora. Todo o líquido vai ficar somente o nosso precipitado lá no fundo. Ó, vejam que já está quase tudo precipitado. A água já está bem quase transparente. É isso aí, ó. Processo da precipitação do nosso ouro da solução desplacante. É isso aí. Falta pouco, ó. Vejam que não tem nada boiando aqui em cima. Se ficar algumas coisinhas boiando, uns floquinhos em cima, a gente borrifa a água com a parte de spray. A gente vai borrifando a água e depois vai descendo tudo. Mas agora é só esperar. Em 5 minutinhos já deve ter precipitado tudo. Tá bom? Já volto aí mostrando a conclusão aí do nosso processo aí e já adicionando o muriático. Olha só, galera, já derramei toda aquela água. Ficou somente o nosso precipitado aqui no fundo. Tem um pouco de água ainda, porque nunca dá para tirar tudo, porque senão começa a sair o nosso cloreto junto. E o que eu vou fazer agora? Vou colocar para aquecer. Vou cobrir tudo aqui, colocar bastante ácido muriático e deixar ferver, galera. Quando começar a ferver, vocês vão ver que vai diminuir muito a quantidade. Essa quantidade vai ser bem diminuída, porque o ácido muriático vai corroer todo o alumínio e vai ficar somente o nosso precioso no fundo. Então vai ser nítido aí a mudança aí na quantidade desse cloreto, tá bom? Então eu vou colocar para aquecer e daqui a pouquinho eu volto aí mostrando para vocês como é que ficou aí. Vou colocar ácido muriático, pelo menos o dobro aqui, ó, né, para cobrir tudo isso aqui. Vou colocar o dobro aqui de ácido muriático e deixar no aquecimento. Eu utilizo aquela panela de arroz que eu já mostrei para vocês em outros vídeos. É uma panela de arroz velha aí que eu utilizo. Vou deixar lá aquecendo lá até ferver. Deixo ferver um pouco para corroer todo o alumínio. E no final vai sobrar somente o nosso ouro aí precipitado no fundo. A solução vai ficar mais clara, porque não vai ter mais esse excesso de alumínio, que é o que está deixando a solução escura. E vai ficar somente o nosso precipitado no fundo. É a parte mais pesada, porque o ouro ele é bem mais pesado que o alumínio. Então o ouro vai ficar todo no fundo e o alumínio vai ficar todo diluído no ácido. Depois é só escorrer tudo. Tá bom? Já volto aí mostrando aí como é que vai ficar já depois de tudo corroído com ácido muriático, tá bom, galera? Vai ser rapidinho para ferver. Galera, voltei aqui. Deixei fervendo ali no ácido muriático um bom tempo. Vejam a cor que ficou, ó. E ó, vejam que diminuiu bastante a quantidade, ó. Basicamente esse aqui é o nosso precioso, galera. Acabei deixando derramar um pouquinho do lado de fora, por isso que ficou esse manchado aqui no becker. Derramou um pouquinho do ácido muriático. Mas olha, vejam que o nosso precioso é bem pesado, ó. Ele está todo aqui no fundo, ó. Nosso precioso, ó. Todo o alumínio foi corroído, ó. Tanto que a solução ficou meio verde, ó, meio esverdeada, que é do alumínio. E agora nós vamos filtrar. Eu vou passar tudo isso aqui por um filtro de papel, um filtro de coa café. E todo o nosso precioso vai ficar no filtro. E depois nós vamos fazer a fundição e ver quanto de ouro vai sair daqui. Eu tô com uma expectativa boa, galera. Pode ser que chegue aí próximo de 1 grama. Então vamos ver aí quanto que vai sair, tá bom? Já volto aí mostrando para vocês aí o processo da filtração e depois fundição do nosso material aqui para ver quanto que vai sair. Esse é o processo da filtração, galera. Demora um pouquinho, ó, mas veja que todo o cloreto ali está no fundo. Estamos filtrando tudo aqui no filtro de papel. O líquido está passando do outro lado aqui. Tudo que estava no becker, passei aqui para o filtro. E agora vamos só esperar. Demora um pouquinho, alguns minutos aí, para filtrar tudo. E tudo vai ficar preso aqui no papel. Nosso cloreto está lá no fundo, ó, já vai ficar limpinho. Só esperar passar todo esse líquido agora, que é o nosso ácido muriático. Depois que tudo passar aqui, eu vou esperar escorrer bem, para deixar o mais seco possível. Colocar bastante bórax aqui em cima, que é para quando esquentar o bórax já grudar no ouro e já não deixar ele se espalhar. Ele vai formar bolinhas aí, microesferas, depois vão se juntando até se formar a nossa pepita de ouro. Tá bom, galera? Então, daqui a pouquinho eu já volto aí mostrando para vocês aí o processo aí da fundição, tá bom? Agora é só esperar. Demora mesmo, demora uns minutinhos aí para passar tudo. Então é normal.
Um detalhe, galera, que eu acho que eu nunca cheguei a falar para vocês. O filtro de papel que eu estou utilizando é um filtro de papel que não tem aqueles microfuros. Tem umas marcas de filtro, galera, que ele tem microfuros, ele é todo furadinho, para facilitar a filtragem do café. Só que no nosso caso tem que ser o filtro de papel sem microfuros, porque se tiver esses microfuros, os micro pedacinhos aqui, ó, os micropartículas aqui de ouro acabam passando por esses furos. Então sempre utilizem filtro de papel sem microfuros. Na hora que vocês forem comprar o filtro, vocês vão ver, tem algumas marcas aí famosas aí que tem os microfuros, e tem umas marcas que são até mais baratinhos, são filtros aí que realmente são mais em conta, mais baratos por não ter esses microfuros. É basicamente o papel, ele é fininho mesmo, mas é um papel sem microfuros, e assim o nosso ouro fica todo preso no papel e não tem o risco da gente perder, de ter percas. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, que a solução passa pro outro lado, ó, limpinha, limpinha. E tá mais longe aqui, ó, sem nada de cloreto, sem nada de ouro. O ouro ficou todo preso aqui. Se tivesse os microfuros, micropartículas de ouro acabam passando e acaba dando prejuízo pra gente. A gente acaba perdendo um pouco desse material, tá bom? Então sempre utilizem filtro de papel sem microfuros. Daqui a pouquinho eu volto aí para mostrar o processo da fundição, tá? Fala, galera, já coloquei aqui no meu cadinho. Deixa eu aqui clarear bem isso. Coloquei no meu cadinho aqui, ó, fiz uma bolinha com todo aquele papel, todo aquele filtro, tirei o excesso do filtro, fiz uma bolinha, coloquei bastante bórax e já está aqui no meu cadinho pronto para ser fundido. Já estou com o maçarico também aqui, ó, já está ligado. E vamos aquecer aos poucos, galera, devagarzinho. Demora um pouco até secar todo o líquido, todo o excesso de ácido vai demorar um pouco para secar, mas o processo é esse. Vamos esquentando devagarzinho, tudo vai sendo evaporado até o papel ficar seco e começar a queimar. Demora mesmo. Eu gosto muito de utilizar esse cadinho. Ele é bem antigo, já uso ele há um bom tempo, mas ele é muito bom. Eu até fixei ele aqui nesse... Isso aqui era um vaso de plantas. Eu até fixei ele aqui, ó, para ele ficar aqui, mantém a temperatura mais alta. Ele já está até meio quebrado, meio trincado, mas ajuda bastante a concentrar a temperatura para manter o cadinho quente durante a fundição aí, para ajudar a aquecer mais rápido. Então o processo é esse, galera. Eu vou começar a fundir aqui, vou esquentar aqui aos poucos, demora um pouco até secar, tudo evaporar, esquentar tudo, demora. Então daqui a pouco eu já volto aí mostrando para vocês o final do processo e quanto que saiu de ouro aqui desse nosso processo aqui, essa recuperação de ouro aqui dos conectores dos eletrônicos, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto aí e vou mostrar para vocês o final da fundição. Galera, voltei aqui com o nosso processo. Ó, a nossa pepitinha aqui já está ficando pronta. Eu coloquei aqui num pedacinho menor aqui, ó. Eu tirei do... Tá quente, tá quente. Eu tirei aqui do nosso cadinho, não sobrou nada no cadinho, só resíduos. Depois eu tenho que limpar ele ainda. E aqui é a nossa pepitinha. Eu acabei de colocar ela aqui, eu coloquei no ácido muriático para tirar um pouco do excesso do bórax. Mas ela já está ficando limpa, hein? Deixa eu focar bem nela aqui, ó. Daqui a pouquinho ela vai estar limpinha, galera. Eu vou esquentar ela novamente aqui no maçarico, colocar no ácido muriático até ela ficar brilhando. Bom, fazer isso várias vezes. Eu já fiz uma vez, ó, tem até o resíduo aqui, fica o resíduo aqui do muriático. Eu não ponho aqui de volta aqui em cima aqui do caquinho que eu estou utilizando. Deixa eu ver se vai focar bem aqui de longe. Tá ficando bonita. Eu vou esquentar novamente aqui e colocar novamente no muriático até ela ficar brilhando sem nenhum resíduo de bórax. Vamos ver quanto... Eu não pesei ainda, hein? Não pesei ainda. Mas eu acho que vai dar próximo de 1 grama, hein? Eu espero que dê próximo de 1 grama. Vou limpar ela aqui, quando ela estiver brilhando aqui eu volto para mostrar para vocês. E esse, galera, é o final do nosso processo de recuperação de ouro daqueles conectores, galera. Deu um trabalho, demorou bastante o vídeo aí. Peço até desculpa porque o vídeo ficou bem grande, mas eu coloquei o máximo de detalhes possíveis para vocês aí, tá bom? Deu 5 décimos, galera. Vou pesar aqui novamente para vocês verem.
5 décimos. Eu esperava que desse pelo menos próximo de 1 grama. Vocês viram que deu uma quantidade grande de cloreto, né? Mas quando a gente faz a fundição, boa parte daquele cloreto acaba evaporando, porque são resíduos de alumínio, são resíduos de outros metais, que acaba evaporando aí com o fogo. Então, no final, deu esses 5 décimos, galera. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer, tá bom, galera? Até a próxima!